Então, foi passado uma lista de questões e hoje eu vou comentar com vocês item a item, né? Que é para vocês. A gente faz ao mesmo tempo que faz uma revisão, a gente tira dúvidas que porventura existam ainda, né? Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: sobre as penas privativas de liberdade, assinale a alternativa incorreta, né? Então, a gente tem que buscar aqui nos itens o que não é verdadeiro. A letra A diz o seguinte: o condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Pessoal, isso está correto. O fundamento disso é o artigo 41 do Código Penal, certo? E o artigo 108 da LEP. Então, o artigo 108 da LEP diz que o condenado a quem sobrevier a doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Isso é a letra da lei, então, artigo 108 da LEP. Letra B, ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Também está certo, pessoal. Fundamento legal para essa afirmativa é o artigo 107 também, a letra da lei, aí o item B. Letra C, a guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Também está correto. Também a letra da lei, isso aí é o parágrafo 2º do artigo 106 da LEP. E aí só nos resta a letra D, que diz que, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, independentemente de alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Então, por que está errado, né? Então, nós vamos ter aí o artigo 109, que diz que, cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Então, a letra a ser marcada aí na questão é a letra D, e o fundamento da letra D é o artigo 109 da LEP. Segunda questão. Fulano de tal, médico renomado com 73 anos de idade, foi condenado por diversos crimes sexuais a 180 anos de pena privativa de liberdade, em regime inicialmente fechado. No início do cumprimento da pena, ainda no regime fechado, ele requer que lhe seja deferido o benefício de prisão domiciliar. Considerando exclusivamente a lei de execuções penais e desconsiderando eventuais entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais, assinale a alternativa correta. Pessoal, essa questão da prisão domiciliar, o fundamento é o artigo 117. O 117 diz o seguinte: somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de 1. Condenado maior de 70 anos. 2. Condenado acometido de doença grave. 3. Condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. 4. Condenada gestante. Então, vamos lá analisar. O pedido deverá ser deferido por ser ele maior de 70 anos. Certo ou errado? Olha, a questão diz ainda no regime fechado, né, pessoal? Então, o caput do artigo 117 diz que se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto. Então, a letra A está errada. O pedido deverá ser deferido se ele fosse mulher e gestante. Errada, né, pessoal? Também a condenada gestante, para ter esse benefício, é o inciso 4 do 117, também deveria estar no regime aberto. O pedido deverá ser deferido se ele estiver acometido de doença grave. Também é um dos incisos do artigo 117, é o inciso 2º, só que também exigiria o regime aberto.
O pedido deverá ser indeferido pelo fato dele estar no regime fechado. Exatamente. Então, apesar das letras A, B e C corresponderem a incisos do artigo 117, não o caput, aliás, o enunciado da questão diz que ele está em regime fechado, né, e não sendo possível esse benefício, haja visto, né, que aqui ele pede o que é considerado exclusivamente na lei de execuções penais, desconsiderando entendimento doutrinário e jurisprudencial, certo? Então, aqui ele quer a letra da lei. Três, as faltas disciplinares. Aqui fala de falta disciplinar, mas a questão é como ela influi na execução, né? Nós vamos falar aqui do item da disciplina do preso. Sujeito a uma regressão de regime após prévia oitiva do condenado e a perda de 1/3 do tempo remido, recomeçando a contagem a partir da data do reconhecimento administrativo da infração. Pessoal, o erro aqui, vocês encontram no artigo 127 da LEP. É o recomeço aqui. O recomeço no 127 diz a contagem a partir da data da infração e não da data do reconhecimento administrativo da infração. Então, o finalzinho está errado. O fundamento é o artigo 127 da LEP. Exigem para seu reconhecimento no âmbito da execução penal a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de autodefesa, não ofendendo a Constituição a ausência de defesa técnica. Está errado, né, pessoal? A gente sabe que a execução penal ela segue todo o regramento, se orienta pelos princípios do direito penal. Então, a ampla defesa e o contraditório são exigidos também na questão da apuração de falta disciplinar. E nós temos uma súmula do STJ em relação a isso. Seria a súmula 533, que diz o seguinte: para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor de estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Então, é assegurada aí a defesa técnica, que torna o item B errado, súmula 533 do STJ. C. Estão sujeitos ao princípio da legalidade, cabendo à legislação local especificar as leves e as médias, admitida a imposição de sanções coletivas e punida a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Está errado, né, pessoal? Então, nós vamos ter o parágrafo 3º do artigo 45, que diz que são vedadas as sanções coletivas. E letra D, né, só resta a letra D como para ser analisada. Logicamente, se todos foram falsos, é ela que vai ser verdadeiro. De natureza grave, permite a imposição de sanção de isolamento celular por ato motivado do diretor do estabelecimento, com necessária comunicação ao juiz da execução, não podendo exceder 30 dias. Isso aqui seria a espécie de RDD cautelar, né? Isso, o fundamento é o artigo 54 da LEP. Questão 4. Foi uma preguiça de eu ler isso aqui. O sentenciado Afonso Garante, que cumpria pena em regime semiaberto, empreendeu fuga da colônia penal agrícola, resultando na regressão do regime prisional. O juiz da execução proferiu decisão nos seguintes termos:
o apenado fora sancionado com falta grave, consubstanciado em fuga, através de procedimento disciplinar administrativo, com observância do contraditório e ampla defesa. Assim, entendo desnecessário nova oitiva em juízo e homologo a falta grave. Com isso, nos termos do inciso 1 do artigo 118 da LEP, regrido sentenciado para o regime fechado, devendo ser considerado como database para a nova progressão de regime a data da sua recaptura, por se tratar de infração disciplinar de natureza permanente. As soluções apresentadas pelo magistrado, consideradas isoladamente referentes à dispensa da oitiva judicial do apenado e a interrupção do prazo para a progressão na decisão foram corretas? Analise as assertivas abaixo e responda. 1. Não, porque... Vou subir aqui mais um pouquinho, né? Não, porque a audiência de justificação para a prévia oitiva do condenado se constitui em exigência obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, nos termos da Lei de Execução Penal. Pessoal, essa audiência de justificação, ela está prevista lá no artigo 118, parágrafo 2º, certo? Está correto esse item, fundamento legal, o 118. Sim, pois se não existe dúvida sobre a falta grave, a oitiva em juízo se constitui em medida procrastinatória, apenas repetindo o procedimento já realizado na via administrativa. Se o 1 está verdadeiro, esse aqui está falso, né, pessoal? Então, não precisa nem comentar. 3, não, porque não deve existir alteração na database para a progressão na medida em que o sentenciado foi recapturado e não houve a prática de novo crime durante o período em que ficou foragido. Isso aqui está errado também, pessoal. A questão do cômputo do prazo aí é a partir do momento da recaptura, né? Isso aí tudo está no artigo 118, viu, pessoal? Então, 118, seus incisos e seus parágrafos. 4, sim, porque a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, nos termos de entendimento simulado do STJ. Está correto também, está lá no 118, certo, pessoal? E não, pois a fuga não se constitui em falta grave. Aí já está errado, a fuga constitui falta grave previsto no artigo 50 da LEP, então, conforme o artigo 118 da LEP, está correto aí os itens 1 e 4, letra B. Segundo a Lei de Execução Penal, o preso condenado por trânsito em julgado poderá ter a execução da sua pena fiscalizada por meio de monitoração eletrônica quando o juiz... a questão da monitoração eletrônica vai estar no artigo 146b. Então, lá no artigo 146b, nós temos: o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando... E aí temos 4 incisos, sendo que 1 e 3 são vetados. O 2 diz autorizar a saída temporária no regime semiaberto e o 4 determinar a prisão domiciliar. Então, é exatamente o que contém a letra E: autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar. Então, fundamento legal, artigo 146b. Seis, acerca da Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quando, durante a execução de pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental, o juiz poderá determinar a conversão da pena em medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial ou internação, determinado
o tratamento ambulatorial, este não mais poderá ser convertido em internação. É errado, pessoal, o artigo 184. O 184 diz que o tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida, certo? Essa conversão do tratamento ambulatorial em internação, ela tem fundamentação legal, artigo 184. O que não tem fundamentação legal é conversão de internação em tratamento ambulatorial, mas mesmo assim, a jurisprudência autoriza quando é constatado que essa medida de segurança de tratamento ambulatorial é suficiente para a finalidade curativa, né, da sanção. A jurisprudência, em geral, posiciona-se contrariamente à prisão albergue domiciliar, determinada em razão de ausência de vagas em casa de albergado, uma vez que a hipótese não é prevista no artigo 117. Ela não é prevista no 117, né? Mas a jurisprudência, existe uma súmula 491 do STJ que autoriza isso aí, porque não se pode. Aliás, pessoal, não é 491, é 491. Não é simulado isso, certo? É só jurisprudência mesmo. Tem julgados no STF, no sentido de ser deferido prisão domiciliar para que não se agrave a condição do apenado por uma deficiência do Estado, certo? A súmula 491, ela fala da questão da progressão por saltos, certo? E a letra C diz que é expressamente vedado a regressão de regime por salto. É errado. O que é vedado é a progressão por salto, certo? Então, vocês veem nessa súmula 491 isso. O ingresso do condenado no regime aberto é ato unilateral, de modo que dispensa a aceitação de seu programa e condições impostas pelo juiz. Não, pessoal. O ingresso do condenado em regime aberto supõe aceitação do seu programa e condições impostas pelo juiz. Isso é o que está no artigo 113 da LEP. Então, está errado. E aí vem a letra E. Boa parte da doutrina sustenta a inconstitucionalidade do regime disciplinar diferenciado. Um dos argumentos utilizados se baseia na violação do princípio da taxatividade. É o item que é correto, isso é entendimento doutrinário, viu, pessoal? Sete. Na execução penal, de acordo com o entendimento sumulado dos tribunais superiores, aí nós vamos ter, né, esse entendimento sumulado, vamos ter várias súmulas aí, né? É concorrente à legitimidade do Ministério Público e da Procuradoria da Fazenda Pública para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposto em sentença condenatória. Errado, pessoal, é exclusiva da Procuradoria da Fazenda. Súmula 521 do STJ. B. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena, mas não a aplicação imediata de regime menos severo nela determinado antes do trânsito em julgada da sentença. Errado também, né? Súmula 716 do STF. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada. Isso é o que diz essa súmula 716. C. O fato de o réu se encontrar em prisão especial impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença não transitado em julgado. Súmula 717 do STJ. Não impede a progressão de regime de execução da pena fixada em sentença não transitada em julgada. O fato de o réu se encontrar em prisão especial. Então, errado também.
D, a falta grave interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Errado. Súmula 441 do STJ. E letra E, né, já que todas estão erradas, ela que está correta. O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Letra E está correta, e a súmula que justifica é a súmula 520 do STJ. Questão 8. Professor, Oi. você pode só me tirar uma dúvida em relação a esse item A da questão 7, em relação à concorrência. Eu não sei se a decisão foi do STJ ou foi do STF, eu não me lembro, não sei se o senhor chegou a ver a questão da execução da pena de multa após a inércia da Fazenda Pública. Que nesse caso eu acho que o prazo, né, a Fazenda Pública em tese teria um prazo de 90 dias para executar essa pena de multa. Caso ela não executasse, o Ministério Público poderia vir a executar. Não sei se o senhor chegou a ver alguma decisão Mas, nesse Douglas, é o sentido. seguinte, a questão 7, ela trata do entendimento sumulado, né? Ah, tá. A questão de ter uma súmula, se não for súmula vinculante, né, não obriga a que tribunais ou juiz decidam naquele sentido, certo? Então, Entendi. há decisões que são contrárias às súmulas, mas aqui a gente tem que prestar atenção no que a questão pede, né? Então, ela pede o Se entendimento ater à sumulado. súmula, né, no caso. Exatamente, se o entendimento é sumulado. Quando a questão diz, de acordo como estabelece a lei, aí não importa se a súmula é contrária à lei e tal, ele quer saber o que diz a lei. Né? Quando diz o entendimento sumulado, agora, de acordo com o entendimento, aí poderia ser discutida essa questão, né? Tá. Ok? E tem, Perfeito. já aproveitando aqui, tem o Pedro Henrique não entendeu o item B. De qual questão, Pedro Henrique? Questão 6, né? A jurisprudência em geral posiciona-se contrariamente à prisão albergue domiciliar, determinada em razão da ausência de vagas em casa de albergado, uma vez que a hipótese não é prevista no artigo 117 da lei. Veja só, não é previsto mesmo não, certo? O estabelecimento prisional para cumprimento de pena em regime aberto é casa de albergado, certo? Acontece que não tem o estabelecimento prisional adequado. E o entendimento jurisprudencial aqui é no sentido de que, se não tem o estabelecimento prisional adequado, não é correto deixar, por exemplo, ele num presídio, já que o cumprimento de pena dele é em regime aberto. Não pode se colocar o preso numa situação mais grave por uma culpa do próprio Estado. Isso é o que diz a questão. Não sei se ficou claro agora. Ok, né? Então, vamos dar sequência. É a 8, né? Agora, né, pessoal? Então, vamos lá. Em relação à remissão, pode-se assegurar que o juiz, em caso de falta grave, poderá revogar até um terço do tempo remido, não recomeçando a contagem a partir da infração disciplinar. Pessoal, o artigo 127 diz que, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido. Observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Então, esse item está errado, porque esse não recomeçando aí é incompatível com o que diz o artigo 127. B. Admissível pelo trabalho apenas para condenado que cumpre pena em regime fechado. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, perguntem pelo microfone, porque essa tela que vocês veem
certo? Aí ela tá... eu tenho que mudar para o Adobe, né, para eu rolar o PDF. E aí eu não estou vendo a tela do Meet, né? Então, às vezes você bota ali no chat, eu só vou responder no fim. Mas se você quiser, como é uma questão de correção de questionário, né, para dar uma dinâmica melhor, pode ligar o microfone e interromper, que fica melhor, certo? Então, letra B, admissível pelo trabalho apenas para condenado que cumpre pena em regime fechado. Não. O trabalho é para quem cumpre pena em regime fechado ou semiaberto. Ele não é admitido para quem cumpre em regime aberto. Fundamento legal é o artigo 126. C, o condenado que usufrui de liberdade condicional poderá remir pelo trabalho por estudo, parte do tempo do período de prova. Não, pessoal, a remissão pelo trabalho é incompatível tanto no regime aberto quanto na liberdade condicional, certo? B, indevidas nas hipóteses de prisão cautelar. Veja só, isso não é correto. Aquele que cumpre prisão cautelar, ele não tem a obrigação do trabalho, mas se ele trabalhar, ele terá direito à remissão. E o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. Está correto, o artigo 128 da LEP. 9. Quanto à remissão, correto afirmar que o juiz, em caso de falta grave, pode revogar até metade do tempo remido. Não é, pessoal? A gente acabou de ler esse artigo 127, lá fala em um terço, né? Então, não tem nem o que comentar mais. Cabível pelo estudo apenas na forma presencial. Errada. Aí está no artigo 126, pessoal, parágrafo 2º. Tanto presencial quanto EAD. Se não contasse o estudo à distância, né, vocês não teriam direito à remissão, né? C, aplicável ao preso provisório. Eu acabei de comentar, né? Ele tem direito, sim, o preso provisório, ele não está obrigado a trabalhar, mas se ele trabalhar, ele vai ter direito à remissão. Então, artigo 126 também, que é o que trata aí da remissão, o parágrafo 7. E o resto é errado também, tudo com fundamento no 126. 10. Em relação à remissão, é correto afirmar que o preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Correto, pessoal. Isso aí é o parágrafo 4º do 126. Certo? B. O tempo remido não poderá ser computado para concessão de livramento condicional e progressão de regime. Errado. Fundamento do artigo 128. O artigo 128 diz o seguinte, pessoal: o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. C. O condenado que cumpre pena em regime fechado, semiaberto ou aberto, poderá remir por trabalho ou por estudo. Acabei de comentar isso também, né, pessoal? No regime aberto, ele não pode remir pelo trabalho, porque o trabalho no regime aberto é obrigação. D. O condenado que foi punido por falta grave não perderá o direito ao tempo remido por constituir direito adquirido. Mesmo comentário do item A, né, que aí é a questão do artigo 127, que autoriza o juiz a revogar até um terço do tempo remido, né? E as atividades de estudo no ensino fundamental, no ensino médio, inclusive profissionalizante, ou no ensino superior, deverão ser desenvolvidas de forma presencial e certificada pelas autoridades educacionais. Também acabamos de ver, né, que o parágrafo 2º do artigo 126 autoriza aí o ensino à distância. Aliás, né, para essa questão do ensino, da educação do preso, torna-se um método até mais viável, né? 11. Sobre a remissão, é correto afirmar: para o cômputo da remissão, os dias remidos devem ser considerados como pena cumprida pelo sentenciado.
Está correto, né, pessoal? Então, não é que se diminua a pena do preso, né? Ele é considerado como antecipação da pena, como pena cumprida. Aí as demais, né, todas vão estar erradas, vamos ver por quê, né? A remissão por estudo é concedida na mesma proporção da remissão pelo trabalho. Não é, só lembrando, a remissão pelo estudo para cada 12 horas de estudo, um dia remido, sendo que essas 12 horas têm que ser distribuídas em 3 dias, enquanto o trabalho, para cada 3 dias de trabalho, um dia remido, então a proporção não é a mesma. É vedada a acumulação de remissão por trabalho e por estudo. Errado, né? Pode haver a acumulação. Então, se o preso trabalha 6 horas, que é o mínimo, né, que é estabelecido para o trabalho do preso, e estuda 4 horas, né, porque se nós dividirmos 12 por 3 daria 4 horas, ele a cada 3 dias teria 2 dias de pena remido. A remissão por estudo é cabível nos 3 regimes de cumprimento de pena, sendo vedada apenas no livramento condicional. Não há essa vedação no livramento condicional. Ela é cabível em todos os regimes e no livramento condicional. E em caso de falta grave, o juiz deverá revogar 1/3 do tempo remido, sendo vedada nova concessão de remissão durante o período de cumprimento da sanção. Nada a ver, né? Ele começa a contar novamente o tempo de remissão. Então, 11, letra A. 12. Não sofrem influência da reincidência e da hediondez do crime na execução penal os seguintes delitos. Os seguintes direitos: remissão e permissão de saída. Então, todos os outros, comutação e saída temporária, indulto e autorização de saída, progressão de regime e saída temporária, e o livramento condicional e remissão. Então, seria remissão e permissão de saída. O fundamento legal seria o artigo 120, que fala da permissão de saída, e o artigo 126, que fala da remissão. A 13ª é para marcar se é verdadeiro ou falso, né? Nos termos da Lei de Execução Penal, julgue o item que se segue acerca do instituto da remissão. A remissão pelo trabalho, na proporção de um dia de pena a cada 3 dias de trabalho, diz respeito a todos os regimes de execução de pena, aberto, fechado e semiaberto. Isso aí é falso, né? Nós já vimos que não há remissão pelo trabalho no regime aberto. 14. Acerca do trabalho do condenado e da remissão, assinale a opção correta segundo a LEP e entendimento do STJ. O STJ sedimentou o entendimento de que é vedado o trabalho extramuros ao condenado em regime fechado, mesmo mediante escolta. É errado, pessoal, certo? Existem algumas atividades, né, que podem ser exercidas mesmo para aquele que cumpre em regime fechado. Aquele que estiver cumprindo pena privativa de liberdade ou que estiver preso provisoriamente será obrigado a trabalhar. Já está errado, porque o preso provisório não tem essa obrigação. A decisão que concede a remissão na execução penal tem caráter meramente declarativo. Assim, o abatimento dos dias trabalhados do restante da pena a cumprir fica subordinado à ausência de posterior punição pela prática de falta grave. Correto. O parágrafo 8º do artigo 126 diz que a remissão será declarada pelo juiz da execução. E o 127 é que traz aquela regra que o juiz pode revogar 1/3 da pena. O demais está errado, né? Vamos adiantar aqui, senão a gente não termina hoje. 15.
Lúcia cumpre pena no regime aberto e Ana no regime fechado. Após condenação por prática de crime, após condenação por falta de crime. Ambas trabalham e cursam o ensino médio. Considerando essa situação hipotética e o que dispõe a LEP acerca do Instituto da Remissão, julgue o item seguinte. Lúcia poderá remir sua pena com suas atividades, mas para isso será necessário que opte pela remissão com base nos dias de trabalho ou nos dias de estudo, já que a LEP proíbe a acumulação das possibilidades de remissão. É raro, a gente já viu, inclusive eu, nesse instante, dei aquele exemplo, né, para quem trabalha 6 horas e estuda 4, poderá acumular, né, e terá 2 dias remidos. 16. Michael, condenado em regime fechado pela prática do crime de roubo, vinha trabalhando dentro da penitenciária de modo a garantir a remissão de parte do tempo da execução da pena. Ocorre que foi punido pela prática de falta grave dentro da unidade. Diante disso, Michael. Aqui, pessoal, é o artigo 127, mais uma vez, né? Então, nós vamos ter a questão da revogação dos dias remidos, né? Então, a gente já viu que o juiz pode revogar no máximo 1/3. Então, a opção que tem esse 1/3 seria a letra C. 17. Está repetido nessa aqui. Letra E. Nós acabamos de ler essa questão aqui. 18. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Para o condenado reincidente em crime doloso, será concedido livramento condicional, desde que cumprida. Aí, pessoal, nós vamos ter que ir ao artigo 83 da LEP. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, né? Então, ele diz aqui que ele é reincidente em crime doloso. É o inciso 2º, que diz exatamente isso, cumprido mais da metade se o condenado por reincidente em crime doloso. Então, é a letra E. Artigo 83, inciso 2º. 19. Sobre o livramento condicional. É vedada a concessão de livramento condicional para o preso que cumpre pena em regime fechado, sob pena de incorrer em progressão por saldo. Pessoal, livramento condicional ele faz parte do sistema progressivo, mas ele não é regime prisional. Então, não há de se falar em progressão por salto nesse caso. As regras estão lá no artigo 83, como eu já acabei de falar. Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, o descumprimento da condição de livramento condicional pode ser aferido após o término do período de prova, ainda que este não tenha sido prorrogado pelo juiz da execução. Também está errado, artigo 83, o lapso temporal para o livramento condicional, no caso de reincidência, é de 2/3 da pena. Aí entra para os incisos, né, pessoal? Então, errado o lapso temporal para o caso de reincidente, a gente acabou de falar, né, que era o inciso 2º, dado 83, da metade. É vedada a revogação do livramento condicional por crime cometido antes do período de prova, também está errado, e o correto seria a letra E, é vedado a concessão de livramento condicional ao reincidente específico em crime hediondo, também no artigo 83. Então, 19, letra E. 20. Paulo, reincidente em crime não específico,
iniciou o cumprimento de pena privativa de liberdade pelo delito de tráfico no regime fechado, em 10/9/10. Cumpridas as condições legais, conquistou o livramento condicional. Já no primeiro mês do período de prova, aportou aos autos nova condenação pelo delito de tentativa de homicídio simples, na qual foi fixado o regime semiaberto, sendo que o fato foi cometido em 3/2/2008, né, condenação pelo fato anterior. Somado às penas que atingiram um total de 10 anos, foi novamente fixado o regime fechado pelo juiz para o cumprimento do restante da pena total. Sobre o Instituto do Livramento Condicional, aí mais uma vez a gente vai ter que ir para o artigo 83, né, pessoal? Então, pela leitura do artigo 83, a letra correta seria a letra E. Paulo terá direito a um segundo livramento condicional, desde que cumpridos os requisitos legais, já que o fato ocasionou a condenação por tentativa de homicídio simples é anterior ao período de prova do primeiro livramento condicional. Certo? Então, nós vamos ter aí o fundamento do artigo 83, que é as hipóteses, né, que podem ser concedidas. O 84 vai falar da soma das penas, certo? Então, o 84 diz que as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. E o 86 vai falar da revogação. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do benefício, por crime anterior observado o disposto no artigo 84, né? Que é o que a gente acabou de falar. Então, vejam que a segunda condenação foi por um crime praticado anterior até a primeira condenação. Então, letra E. 21. A respeito do livramento condicional, assinale a opção correta. Mais uma vez, né, vai falar de livramento condicional. Mas vamos lá. O benefício do livramento condicional é um direito subjetivo do condenado, a ser concedido pelo juiz na sentença condenatória, desde que o réu preencha os requisitos legais subjetivos e objetivos, no momento da sentença penal condenatória, de modo a substituir a pena privativa de liberdade e restritiva de direito por liberdade vigiada e condicional. Pessoal, está errado aqui, porque o momento da concessão do livramento condicional não é a prolação da sentença, né? Ele deve estar cumprindo pena. Então, é um livramento. Então, ele deve estar cumprindo pena. B, caso o liberado condicionalmente seja condenado irrecorrivelmente por crime praticado durante o gozo do livramento condicional, sendo a nova pena imposta a privativa de liberdade, haverá revogação obrigatória do livramento condicional e o tempo do período de prova será considerado para fins de desconto de pena. Está errado, pessoal. Aqui, revogado o livramento não poderá ser novamente concedido, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele que ele adquiriu o benefício, como é o caso da questão anterior que eu comentei. Aqui, o crime praticado foi durante o gozo do livramento condicional. Então, por isso que o item está errado. Em caso de prática de crime durante o período de prova do livramento condicional, o juiz não poderá prorrogar o benefício, devendo declarar extinta a punibilidade quando, ao chegar ao fim daquele período fixado, o beneficiário não for julgado em processo a que responde por crime cometido na vigência do livramento. Errado. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento.
D, dentre outros requisitos legais, segundo o Código Penal, em caso de crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento condicional ao condenado ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Está correto, pessoal? Isso aí está no artigo 83 do Código Penal, certo? Então, 83 do Código Penal. Letra D, correta. E a letra E, a prática de falta grave devidamente apurada em procedimento disciplinar interrompe o requisito temporal para a concessão do livramento condicional. Isso aí tem súmula sobre isso, pessoal. É a súmula 441 do STJ. A falta grave não interrompe o prazo para a concessão do livramento condicional. Então, a letra D, né, 21. 22, tem 200 questões desse negócio aqui. Segundo a Lei de Execução Penal, serão sempre impostas ao liberado condições, ao liberado condicional, as obrigações seguintes, exceto artigo 132, pessoal, vai ter as condições que são obrigatórias no parágrafo 1º e as que são facultativas no parágrafo 2º. Dentro dessas opções que tem aí, não consta no 132 apenas a letra C, recolher-se habitação em hora fixada. As demais são hipóteses do parágrafo 1º e 2º do artigo 132. Então, 22, letra C. 23. A súmula vinculante 26 do STF dispõe que, para efeito de livramento condicional no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072. Essa questão aqui, pessoal, eu não vou nem comentar, porque ela é prejudicada por conta da quantidade de alteração que sofreu tanto a Lei 8.072 quanto o artigo 112, que é quem traz a questão da progressão de regime, né? Então, é melhor não comentar, porque eu posso até induzir vocês a erro. É óbvio que a súmula vinculante ainda está em vigor, né? Não foi. E essa súmula vinculante 26 diz o seguinte: para efeito de progressão de regime de cumprimento de pena por crime hediondo equiparado, praticado antes de março de 2007, o juiz da execução, ante a inconstitucionalidade do artigo 2º, aplicará o artigo 112 da execução penal. Mas esse artigo 112 já foi mudado, ou a Lei 8.072 também já foi, agora com o pacote anticrime, e foi mudado radicalmente. O artigo 1º da 8.072 agora é gigante, os critérios, né, os percentuais, que agora não são mais frações, são percentuais, do artigo 112 também foi muito alterado. Então, é melhor não nem comentar isso aqui. No tocante à jurisprudência formulada pelo STJ, quanto ao direito penal, assinale a opção correta. A extinção da punibilidade pela prática, de punidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento em pena hipotética, é admitida, independentemente da existência ou do resultado do processo penal. Súmula 438. Ela diz que é inadmissível, exatamente o que está aí, certo? É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição. B. Fixada a pena base no mínimo legal, a decisão fundamentada na gravidade abstrata do delito poderá estabelecer ao sentenciado regime prisional mais gravoso do que cabível em razão da sanção imposta.
Súmula 440 do STJ, pessoal. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Letra C. A contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena será interrompida pela prática de falta grave e se reiniciará a partir do cometimento dessa infração. Correto. Isso seria a súmula 534 do STJ. E letra D, a falta grave interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional. Essa súmula nós já lemos aqui hoje, é a 441 do STJ, e não interrompe, né? A súmula diz que a falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional. Interrompe para a progressão de regime, né? Para livramento condicional não tem previsão legal. E letra E, a prática de falta grave interrompe o prazo para o fim de comutação de pena ou indulto. Súmula 535 do STJ, a prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Sobre o livramento condicional. O preso não reincidente condenado a uma pena por crime comum e outra por crime hediondo deve cumprir 1/6 da primeira, mais metade da segunda, como requisito objetivo para livramento condicional. Artigo 84 do Código Penal, certo? Pessoal, as penas que correspondem a infrações diversas devem ser somadas para efeito do livramento. Está errado isso aí. A comutação de pena é incompatível com o cumprimento de pena em livramento condicional. Pessoal, comutação é uma espécie de indulto. É o chamado indulto parcial. É quando, ao invés de ser uma causa de extinção de punibilidade, né, o indulto, ele converte a pena, por exemplo, a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Então, é uma substituição de pena. Então, esse item está errado porque não é incompatível com o livramento condicional. C, o sistema progressivo de cumprimento de pena impede a progressão por salto do regime fechado para o livramento condicional. A gente já viu aqui que o livramento condicional faz parte do sistema progressivo, mas ele não é regime de pena. Então, isso está errado. D, é possível a revogação do livramento condicional em virtude de condenação por crime cometido antes de sua vigência. A gente também já comentou isso aqui anteriormente. Artigo 84 do Código Penal. O lapso temporal para o reincidente específico em crime hediondo de mais de 2/3 da pena. Está errado também. O fundamento disso é o artigo 83, inciso 5 do Código Penal. 26. É a última, né? Graças a Deus, eu não aguento mais. Pedro reincidente foi condenado a cumprir pena de 2 anos. No cumprimento de sua primeira condenação, teve um livramento condicional revogado, além de falta grave reconhecida judicialmente. Como defensor público, deve se formular em seu favor. A gente viu, né, pessoal, que quando há um livramento condicional revogado, não há possibilidade de outro livramento, né? Então, a questão aqui, o item correto seria a letra E, somente progressão de regime, havendo lapso, uma vez que não há possibilidade de um novo pedido de livramento condicional em razão de uma revogação anterior ao mesmo pleito. Então, essa seria a resposta correta.
O fundamento legal para essa questão seria os artigos 141 e 142 da LEP. Priscila está perguntando a resposta da 25, né? 25 é a letra D de dado. Pessoal, eu acho que esse questionário ele alcança, certo? Boa parte das questões mais importantes da matéria que vai ser objeto de avaliação, né? Então, deem uma revisada, fiquem tranquilos, né? Que vai dar tudo certo, certo? Não, a prova está tranquila. Eu estou aqui exausto de ler esse negócio aqui, porque Ave Maria. Mas a prova é curtinha, a prova só